3. Arrume sua mesa. Matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Provérbios 9:2. Carrego no dedo um anel maravilhoso, cheio de pedras esplêndidas. Mas nem sempre foi assim. Minha aliança de casamento é uma combinação de elementos quebrados e escondidos. Anos atrás, quando Larry e eu nos aproximávamos de nosso 40º aniversário de casamento, ele queria me dar um presente significativo, mas não tínhamos uma renda estável, porque Larry deixara o pastorado pouco tempo antes para seguir a visão de um novo ministério que estávamos iniciando pela fé. Certo dia, ele olhou para minha aliança e disse: Deve, mais que qualquer coisa, eu adoraria substituir esse anel feioso em sua mão. Não se preocupe, querido, respondi. Não é a hora. Colocamos tudo que temos naquilo que acreditamos ser o chamado de Deus para nós neste momento. Trocar minha aliança de casamento é a última coisa em minha lista. Até que me lembrei de algo. Larry, tive uma ideia. Existe uma caixinha que sua mãe deixou em meio às coisas dela 10 anos atrás. Dentro dela há vários pedacinhos quebrados de joias, inclusive um relógio que ela me deu com cerca de 2 quilates de pequenos diamantes. Há também alguns braceletes antigos com pedaços minúsculos de diamantes. E eu tenho algumas joias quebradas ali dentro também. Que tal você levar tudo que está dentro da caixa para o joalheiro e ver o que ele consegue fazer? Dessa maneira, não vamos gastar dinheiro, mas unir os pedaços quebrados para fazer um belo anel. Larry sabe que eu gosto de faixas largas com pedras enfileiradas, ou seja, várias pedras minúsculas agrupadas, e concordou com a ideia. Ele levou a caixa cheia de pedaços quebrados e fragmentados para o joalheiro. Nenhuma daquelas joias tinha valor por si só. Eram pedaços mínimos que não podiam ser usados nem consertados. Foram considerados insignificantes e permaneceram dentro de uma caixa sem uso por mais de 10 anos. Alguns dias depois de Larry levar a caixa ao joalheiro, recebi um telefonema. Fiz uma descoberta, contou-me o joalheiro. Quando levantei o tecido de algodão que revestia a caixa, encontrei uma pedra enrolada em papel de seda. É um solitário. Quer que eu o acrescente em seu anel? Respondi. Claro, por que não? Eu não sabia qual era o aspecto daquela pedra. Na verdade, nem sabia que ela estava ali. Pensei que a mãe do Larry, com a mentalidade influenciada pelo período da Grande Depressão, conseguiu aquela pedra e a escondeu debaixo do forro de sua caixa de joias. Meu marido e eu não sabíamos que a possuíamos, muito embora estivesse em nossa casa havia mais de uma década. Quando o anel ficou pronto, fiquei encantada com sua beleza. Mal podia acreditar que todos aqueles pedaços quebrados haviam se transformado em algo tão deslumbrante e valioso. É exatamente isso que acontece quando você une o quebrado e o escondido. Recebe bênçãos inesperadas. Seu lar pode parecer fragmentado, com cada um indo para direções opostas todas as noites da semana, correndo atrás de diversos interesses.
quando todas as peças da família estão separadas, elas não têm noção de seu valor. Mas no momento em que você une as peças quebradas e fragmentadas de sua família ao redor da mesa, tem a oportunidade de descobrir os dons únicos de cada um e de experimentar uma extraordinária restauração de valor muito maior do que você poderia sonhar. O potencial de cada um começa a ser revelado. A dignidade e a santidade do lar. Ao longo das Escrituras, vemos Deus atribuindo dignidade e santidade à instituição do lar. Ele criou a primeira família no Jardim do Éden, dando instruções claras a Adão e Eva sobre seu propósito para o casamento e a família. Acho significativo Deus ter colocado ordem na família antes de entregar a lei e antes de enviar seu filho para morrer na cruz. Ele, inclusive, escolheu o casamento para ilustrar seu relacionamento conosco. É no lar que nosso coração se forma. Não importa quanto tentemos basear nossa vida em outras coisas, como esporte, educação, segurança nacional, economia ou até mesmo a igreja, não podemos mudar a realidade de que todo o desenvolvimento físico, emocional e espiritual da alma humana começa em casa. Em nossa sociedade, porém, o lar tem deixado de ser o centro das atividades da família. Em vez de passar tempo juntos de noite, reunidos em volta da mesa para compartilhar histórias e se relacionar uns com os outros, mães, pais e filhos costumam se dividir em diferentes direções: trabalho, creche, treino de futebol, estúdio de dança, ginásio, centro cívico e assim por diante. Até mesmo o excesso de atividades dentro da igreja usurpa o tempo de que a família necessita em casa. Estamos tão ocupados levando os filhos para diversos esportes e atividades variadas que a maioria dos jantares da família vem da janela de um restaurante de fast food e a comida é engolida no banco de trás do carro. Um estudo recente realizado descobriu que 80% dos norte-americanos têm dificuldade de encontrar tempo para comer juntos com regularidade. O que aconteceu com a dignidade e a santidade do lar? Como nos afastamos tanto dos trilhos? Neste capítulo veremos porque os valores do lar se desgastaram lentamente e exploraremos maneiras práticas de unir à mesa os pedaços quebrados de sua família, a fim de restaurar a dignidade e a santidade do lar. O que aconteceu com o lar? Nós, cristãos, temos um inimigo que teme a presença de Deus. Satanás sabe que não é capaz de vencer a Deus. Então, em vez disso, tenta minar a autoridade divina em nossa vida. Uma das estratégias mais eficazes de Satanás consiste em nos manter tão ocupados que não ficamos mais em casa. Veja bem, o inimigo sabe quem nós somos. Se amamos a Jesus e seguimos a Deus, ele não costuma nos tentar a cometer pecados abertamente. Por exemplo, amo muito meu marido e tenho um forte compromisso com nosso casamento. Portanto, o inimigo não me tenta a ter um relacionamento sexual com outro homem. Não me sinto tentada a furtar uma revista na saída do supermercado, nem a assaltar o caixa com uma arma em mãos. Não, em geral, o inimigo não nos tenta com pecados tão óbvios como esses. Sendo nós cristãos que creem no poder de Deus, na redenção de Jesus e na presença poderosa do Espírito Santo, o plano mais eficaz do inimigo
consiste em nos desviar do caminho, só o necessário para nos deixar desamparados. Ele nos distrai, assegurando que estejamos tão ocupados fazendo coisas boas que não tenhamos tempo para chegar à nossa casa e arrumar a mesa. Se é no lar que o coração se forma, então é à mesa que ele se conecta. À mesa experimentamos o pão da presença, a presença redentora de Jesus que fortalece no nosso casamento, une a família e alimenta o coração. Creio que o objetivo do inimigo para nós é algo mais ou menos assim. Já que não posso levar aqueles que verdadeiramente conhecem a Cristo a negá-lo, vou deixá-los tão ocupados que não se assentem mais à mesa, onde habita a presença redentora de Jesus. Em minha infância, havia uma diferença entre o estilo de vida das famílias cristãs e não cristãs. Minha família era envolvida em atividades da igreja das quais as famílias não cristãs não participavam, e nós não tínhamos as mesmas atividades que as outras famílias. Hoje, porém, as famílias da igreja costumam fazer tudo o que as famílias de fora realizam. Nossos filhos praticam os mesmos esportes e se envolvem em cursos e programas comunitários de todo tipo. Muitas de nós levam os filhos a uma atividade diferente cada dia da semana. E então, junto com todas essas atividades e com todo o envolvimento, acrescentamos a igreja. Ou seja, além dos esportes e das atividades extracurriculares, nossos filhos vão à reunião de jovens no meio da semana, ao ensaio do grupo de louvor e ao culto, enquanto nós participamos do estudo bíblico para adultos, somos voluntários em diversos ministérios e participamos de treinamentos para a liderança. Ao observar as famílias cristãs em nossa igreja e por toda a nação, comecei a acreditar que o motivo para o índice de divórcio ser mais alto entre as famílias que frequentam a igreja é que ficamos menos em casa. Preciso deixar claro que cada uma das atividades é boa em si. Não há nada de inerentemente errado em fazer esportes, cursos, envolver-se na comunidade ou ser participativo na igreja. Na verdade, algumas dessas coisas são essenciais. Todavia, nenhuma delas, nem todas reunidas, são capazes de substituir o ambiente acolhedor de um lar saudável. A pessoa que nos tornamos é um reflexo direto de onde passamos nosso tempo. Larry e eu começamos a notar essas tendências de excesso de compromissos há vários anos, enquanto ainda pastoreávamos uma igreja. Observávamos famílias cristãs bem intencionadas que, movidas pelo desejo sadio de se envolver e ajudar, concordavam em auxiliar ou liderar diferentes ministérios da igreja. O resultado é que esses homens e mulheres, pais e mães, iam à igreja várias noites por semana, atuando em múltiplos ministérios. No entanto, quando voltavam para casa, ninguém estava à mesa. Por isso, Larry tomou uma decisão importante. Nossa igreja começou a limitar o envolvimento das pessoas a uma área de ministério. Escolha um ministério, orientávamos, e se envolva nele de todo o coração. Participe plenamente dessa área, mas nas outras noites da semana, fique em casa e se reúna à mesa com sua família. Dessa forma, nossa igreja ajudou as famílias a definirem limites saudáveis e a restaurar a importância da mesa no lar. Perguntas importantes. Das 21 refeições regulares da semana, quantas em média sua família faz reunida? Que barreiras impedem você de aumentar este número? O que você pode fazer para remover alguma das barreiras e aumentar o número de suas refeições em família?
A mesa de jantar é o único lugar em que a família se senta a 1 metro de distância, face a face, e conversa de 30 minutos a 1 hora. É o lugar em que a alma é alimentada e o caráter formado. É ali também que a presença sobrenatural do próprio Deus vem para operar em nosso coração. Sua vida é tão ocupada que você não se senta mais à mesa? Quer seja casada, quer solteira, com ou sem filhos, o pão da presença deseja se encontrar com você à mesa familiar. Ele bate à sua porta, convidando-a para cear. Será que você está distraída demais para ouvir? Se for o caso, você está perdendo a incrível renovação espiritual da presença divina à mesa. Talvez sua família tenha dons valiosos que ainda não foram descobertos e colocados em uso porque vocês estão separados ou distantes. Você se vê ocupada fazendo a obra de Deus, realizando coisas boas, servindo e ajudando. Mas o convite de Jesus a nós é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus quer entrar e sentar-se à sua mesa. Mas para isso acontecer e ele cear conosco, primeiro precisamos arrumar a mesa. A mulher sábia arruma sua mesa. O livro de Provérbios nos revela o desígnio de Deus para o caminho da sabedoria. Provérbios 9:2 diz: matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Quem é o sujeito neste versículo? A sabedoria. Este é o princípio que podemos aprender. Agimos com sabedoria ao preparar o jantar e arrumar a mesa. É importante planejar com antecedência e pensar no que nossa família terá para comer. Talvez você ache sua agenda ocupada demais para preparar a mesa. Afinal, você e seus filhos participam de atividades quase todas as noites da semana. E no final de semana, talvez você pense que não tem tempo suficiente para ir ao supermercado, comprar os alimentos necessários para uma refeição nutritiva em família. Reconheço que você é atarefada e sei que será necessário esforço e criatividade de sua parte. Mas se é nosso desejo experimentar a presença redentora de Jesus, o pão da presença, encontrando-se conosco em nosso lar, precisamos dar um jeito de estar em casa e arrumar a mesa. Contratei um cinegrafista para fazer o filme promocional deste livro. Quando ele chegou, trouxe a esposa como assistente. Fiquei animada em conhecê-la e logo começamos a conversar. Ela me contou que eles estavam casados havia 3 anos e juntos formavam uma família mista com 6 filhos. Começamos a filmar e ela me ouviu falar com paixão sobre a mensagem deste livro. Em seguida fez alguns comentários em tom defensivo sobre a natureza frenética dos jantares em família. Senti o desejo de levá-la para casa comigo e poder amá-la, ouvir seu coração e orientá-la carinhosamente. Queria aumentar sua confiança e elevar seu valor no relacionamento com a família e o novo marido. Mas eles guardaram o equipamento e se despediram. Na manhã seguinte, a igreja estava lotada. Quando me levantei para falar, olhei para a esquerda e, no terceiro banco, vi esta família. Pai, mãe e 6 filhos, preciosos com idades que variavam da infância ao fim da adolescência. Depois de apresentar o princípio da mesa, pedi às famílias que se levantassem a fim de reconhecer que queriam agir melhor e reunir os seus na experiência da mesa.
Aquela família se levantou junto com várias outras no templo. Orei por aqueles que ficaram em pé e terminei a mensagem. Na mesa de autógrafos após o culto, a esposa veio até mim e disse: "Você abalou meu mundo. Nunca mais serei a mesma depois de ouvir esta mensagem." Leva tempo para sarar as divisões dentro da família, e aquela mãe amorosa fez o compromisso naquela manhã de ser abalada, virada de cabeça para baixo. Ela saiu da igreja determinada a reunir todos os filhos ao redor da mesa para experimentar o pão da presença, capaz de curar os corações e unir sua família mista. Ocupadas em casa. Tito 2:5 nos diz que as mulheres devem ficar ocupadas em casa. É claro que isso não quer dizer que as mulheres devem ser escravas do lar, nem que precisam ficar em casa o dia inteiro todos os dias. A ideia de estar ocupada em casa significa que você recebeu de Deus a responsabilidade de supervisionar seu lar e mantê-lo em funcionamento adequado para a honra do Senhor. Iniciativas pessoais ou profissionais não mudam o fato de que Deus designou as mulheres para serem as principais influenciadoras do lar. Atualmente, as mulheres têm mais influência pública e conquista do que jamais tiveram. Mesmo assim, parecem estar mais insatisfeitas do que nunca. Por que isso acontece? Creio que é porque não importa quais sejam suas conquistas, nem quanto você seja estimada no mundo profissional. Se seus filhos forem rebeldes e seu lar for cheio de briga e caos, não se sentirá realizada. Mas você não precisa deixar de trabalhar fora para ser frutífera. As duas coisas podem andar lado a lado. Você só precisa se certificar de que está ocupada em casa, mesmo quando está longe, fazendo as coisas necessárias para garantir que seu lar esteja em ordem, em paz e honrando a Deus. Não importa se você está trabalhando fora ou não, encaremos a realidade. A mulher é quem dita a agenda da família. É você quem matricula os filhos nas atividades da escola e também quem os leva para o treino de futebol, a aula de dança e as festas de aniversário. Portanto, depende de você, a responsável pela casa, fazer da experiência à mesa uma prioridade na vida de sua família. O que está no calendário para amanhã? Pense em como será seu dia e faça um plano. É isso que vou fazer para o jantar. Esse é o caminho da sabedoria. Não é nada sábio passar pelo drive-thru de um restaurante de fast food na última hora. Ideias divertidas para arranjos de centro da mesa familiar. Noite dos meninos. Use um caminhão de brinquedo como suporte para um vaso de plantas. Noite das meninas. Coloque um vasinho de flores num porta-joia e decore com correntes de contas. Noite do papai. Um boné esportivo ou um capacete pode conter um vaso de plantas. Noite da mamãe. Flores naturais e velas sempre fazem a mãe se sentir especial. Minha nora Kim tem 2 filhas pequenas e trabalha fora como professora assistente de matemática na universidade na Carolina do Norte, Estados Unidos. No capítulo 5 deste livro, ela dá dicas práticas de como consegue preparar refeições simples e nutritivas para a família, ao mesmo tempo em que administra um emprego em período integral. Minha amiga trabalhava como professora de ensino médio enquanto os filhos moravam em casa, e é uma prova viva de que é possível trabalhar em tempo integral, criar a família, desfrutar o casamento e ainda servir refeições regulares à mesa. Qual era o segredo dela? Estava disposta a pagar o preço, fazer o que fosse necessário
a fim de ter tempo para as refeições em família. Ela realizava isso aprendendo a orar, priorizar e planejar. Disse: eu queria que meus filhos olhassem algum dia para o passado com lembranças doces do nosso tempo junto e das refeições em família. Decidi, quando eles eram pequenos, como seria a comida caseira da mamãe. Queria que eles se lembrassem da hora de comer como um momento divertido, relacional, delicioso e nutritivo. Agora que meus filhos cresceram e estão na faculdade, posso lhe garantir que, se pudesse fazer tudo de novo, tornaria as refeições junto à mesa uma prioridade mais uma vez. Quando meus filhos eram pequenos, preparar uma refeição significava fazer tudo do zero. Mas hoje os corredores do supermercado estão cheios de alimentos prontos que podem ajudá-la a servir pratos nutritivos à mesa. Você pode comprar bandejas de verduras e legumes sortidos e porções individuais de frutas congeladas. Também encontra pão fresquinhos e tortas. Quando separamos alguns minutos por dia para planejar a refeição, conseguimos seguir com mais facilidade o caminho da sabedoria ao escolher alimentos frescos e saudáveis do supermercado ou da mercearia do bairro para criar refeições nutritivas para a nossa família. E se seu marido só chega em casa tarde do trabalho? Você pode se sentir tentada a dar comida para as crianças e deixar as sobras na geladeira para ele esquentar quando voltar. Mas não prive seu esposo do pão da presença. E, por favor, não faça seus filhos terem uma vida separada do pai. Caso seu esposo trabalhe até tarde, sugiro que você dê um lanche às crianças, coloque-as para tomar banho e vestir pijama. E leia a história de dormir. Então, quando ele chegar à sua casa, você e os filhos podem comer junto como família, mesmo que seja apenas para comer sobremesa reunidos. Se seu marido faz plantão e trabalha a noite inteira, a refeição familiar pode ser o café da manhã ou o almoço. Não importa qual refeição vocês escolham para comer juntos de maneira regular. O importante é passar tempo uns com os outros em volta da mesa. Há muitas soluções criativas para pais que trabalham até tarde ou ficam de plantão à noite. Converse com seu cônjuge e encontre uma maneira de reunir sua família ao redor da mesa com regularidade. Faça da mesa um lugar prazeroso. Uma maneira de transformar a mesa num lugar prazeroso é usar pratos, toalhas e jogos americanos bonitos. Sugiro que às vezes você use porcelana ou seus melhores pratos com sua família, para que cada um se sinta tão importante quanto um convidado especial. Ao fazer pequenos esforços para criar o clima e preparar a refeição, você confere dignidade e honra aos membros de sua mesa. Ao arrumar a mesa, não precisa fazer nada elaborado. Não é necessário usar louças caras, nem um arranjo de centro com flores naturais cultivadas em seu jardim. Quando você usa o que tem com um pouco de planejamento e muito amor, pode criar uma mesa linda. Quando tiro os pratos da máquina de lavar louça, sempre os coloco direto na mesa, em vez de cruzar a cozinha inteira e guardá-los no armário. Em minha casa, a mesa fica bem mais perto da máquina. Manter sua mesa posta com vasilhas bonitas, como faço em minha casa, pode ser uma maneira de receber as pessoas em seu lar e em sua vida. Isso não quer dizer que sua mesa deve se parecer com a vitrine de uma loja de móveis, tão bonita que ninguém tenha coragem de comer nela. Mas todos nós podemos usar o que temos para arrumar a mesa e torná-la aconchegante e convidativa.
Arrumar a mesa não é um mero ato de sabedoria, mas também um ato de serviço à sua família. Sejamos francas, haverá muitas noites em que você não sentirá vontade de fazer o jantar e colocar a mesa para seus filhos e para seu marido. Às vezes será necessário comprar comida pronta no caminho de volta para casa. Mas quando você transforma as refeições em família numa prioridade de seu lar, você escolhe honrar a Deus e o convida a estar presente em sua casa, dando a Ele a oportunidade de atuar no coração e na vida de seus queridos. Forros criativos para a mesa. Use uma coxa quando servir um prato caseiro da roça. Lençóis novos e coloridos em várias estampas podem criar vários temas para a mesa. Tecido preto é um ótimo pano de fundo para jogos americanos e mesas quadradas. Acrescente estampa de bichos como zebras ou onça. Panos de prato de linho ou de material atoalhado funcionam muito bem como jogos americanos. Coloque-os na mesa, deixando que a barra caia pelos cantos. Suplás coloridos colocados debaixo do prato conferem variedade e evitam manchas na toalha. Tecidos brilhantes ficam lindos debaixo do suplás em datas comemorativas. Cortinas de renda compradas em brechó ficam ótimas como toalhas para um chá temático da era vitoriana. Você também pode envolver seus filhos no preparo da refeição, ensinando-os, por exemplo, como servir. A escolha de arrumar a mesa em casa educa as crianças à próxima geração, mostrando-lhes de maneira concreta como servir sua futura família, preparando a mesa em seu próprio lar. Aprimore a experiência da mesa para toda a família. Coloque música para tocar enquanto todos comem. De vez em quando use seus melhores pratos só para a família, não os reserve apenas para as visitas. As refeições devem ser preparadas segundo o gosto dos adultos. Contudo, sempre tenha um prato que você sabe que seus filhos amam. Para refeições rápidas e casuais, use pratos e guardanapos coloridos de papel e acenda uma vela. Transforme a mesa numa prioridade. Desde o surgimento do feminismo nas décadas de 1950 e 1960, nossos lares foram replanejados com balcões e prateleiras, em vez de ter um espaço separado para a mesa. Quando reflito em quantas casas não têm espaço adequado para uma mesa na cozinha, penso que o inimigo das almas pode estar dizendo: sei o que faço. Se eu conseguir colocar as famílias sentadas lado a lado, olhando para a parede enquanto comem, elas ficarão desconectadas emocionalmente. Estarão tão ocupadas que com o tempo pararão de comer juntas. Afinal, quando falta conexão emocional, não sentimos necessidade de comer ao mesmo tempo. Logo deixamos de nos reunir à mesa. Quando dou palestras sobre o princípio da mesa em todo o país, costumo ser abordada por mulheres que dizem: Deve, nossa casa nem sequer tem uma mesa. Não permita que esse obstáculo a impeça de obedecer à ordem divina de arrumar a mesa. Eu a incentivo a comprar uma mesa barata esta semana. Ou use uma mesa de jogos, ou coloque um tampo em cima de 2 cavalhetes e o cubra com tecido. Você pode fazer uma mesa. Ela não tem de ser bonita nem sofisticada. Só precisa ser um lugar usável no qual sua família possa se reunir frente a frente e desfrutar em conjunto o pão da presença. Outra pergunta que ouço com frequência é: Deve, e meu marido?
ele não se senta mais à mesa, só quer comer em frente à TV. Caso seu esposo se recuse a ir para a mesa, tenho uma sugestão. Com amor, pegue uma bandeja para seu marido. Coloque um pano e faça o prato dele. Ao preparar a bandeja, ore por ela, dizendo: Senhor, faça uma obra no coração de meu marido. Então leve a bandeja até ele e sente-se a seu lado enquanto ele come. Se tem filhos, você e as crianças podem comer juntas à mesa enquanto seu marido come na bandeja. Você continuará honrando-o e arrumando a bandeja dele, na esperança de que um dia ele se una a você e aos filhos à mesa, onde o pão da presença transformará o coração dele de forma sobrenatural e fortalecerá sua família. Neste mundo frenético, as refeições podem ser a única oportunidade de você e sua família compartilharem momentos preciosos juntos. Se você quer arrumar sua mesa, precisa transformar isso numa prioridade. Reveja a agenda de sua família e encontre um meio de possibilitar que todos jantem juntos. Como diz a especialista em famílias Beckenheim, mesmo se forem apenas 1 ou 2 jantares por semana com a televisão desligada, é melhor do que nenhum. Você está disposta a tentar algo que nunca fez? Fará o compromisso de transformar em prioridade a reunião regular à mesa com os membros de sua família? A princípio, não será fácil. O pai precisa se comprometer a chegar cedo do trabalho ou escolher outra refeição para partilhar com a família. A mãe precisa preparar o cardápio com antecedência. Os filhos devem ajudar a colocar a mesa e a tirá-la após o jantar. Todos devem lavar a louça junto. O objetivo é que a família inteira fique reunida com um propósito. Se as famílias de todo o país voltassem à mesa, você consegue imaginar como elas seriam mais fortes e saudáveis? Vamos arrumar a mesa e levar até ela as famílias espalhadas e fragmentadas, pois Jesus promete jantar com vocês e transformar-lhes a vida com sua presença redentora. Esposas, maridos, homens e mulheres solteiros, eu os convido a fazer um novo compromisso, um compromisso que leva o poder da redenção à sua família de maneira mais significativa e sobrenatural, de um jeito que você nunca experimentou. Não permita que o inimigo continue a distrair sua família e a mantê-la longe da mesa. Em vez disso, faça o compromisso com Deus e uns com os outros de se reunir todos os dias em volta da mesa familiar. Viva, então, com a certeza, confiante da presença do Senhor com vocês todos os dias, enquanto crescem juntos na graça e no poder de Deus.